nós já vimos Éfeso, já vimos Esmirna, já vimos Pérgamo e agora vamos ver Tiatira. Novamente, vamos revisar até todo mundo aprender. O período de Éfeso foi o período da igreja primitiva, que foi do ano 31 da morte de Jesus até o ano 100, que foi a morte de João. Depois, o período de Esmirna foi o período da perseguição mais acirrada, que foi do período da morte de João até o período que a perseguição acabou, que foi no ano 313. Lembrando que quem fez essa perseguição aí foi o Império Romano perseguindo os cristãos. Não confundir com a perseguição que vai vir agora, que é outra coisa. E depois vimos a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo foi a igreja da transição. A igreja que antes era perseguida, agora passou a ser a igreja popular. E o período de Pérgamo foi do ano 313 até o ano 538, que foi quando o Papa chegou no pódio e ganhou o poder sobre o mundo todo. Então, esses aí são as 3 igrejas que nós vimos até agora. Hoje nós vamos para a 4ª igreja, que é a igreja de Pérgamo. Não, Ou a igreja de Tiatira. Certo? Então vamos olhar ali no mapa. Olha aí. Patmos, ilha de Patmos. Fomos para Éfeso, depois para Esmirna, depois para Pérgamo e agora estamos em Tiatira. Então, esse período de Tiatira, agora, ele tem... Esse período de Tiatira, o período histórico dele vai aí do ano 538 até o ano 1517. Lembrando que em 538 também começa outro período chamado de 1260 anos. Esses 1260 anos é o período da supremacia papal, que o papado agora atingiu aquele poder máximo sobre... Quando eu falo isso aí, quer dizer o quê? E que poder máximo era esse que o Papa tinha? O papado, gente, nesse período, tinha uma influência grande até sobre os reis. Inclusive eu disse isso aqui faz tempo, já no tempo de Daniel. Os reis, os imperadores, eles deviam obediência ao papado. Eles se curvavam, eles beijavam o pé do Papa. Eles, às vezes, eram destronados, tirados do poder pelo Papa. Então, o papado mandava na política também, certo? Então, foi um período assim que até hoje nunca se repetiu. Por mais influência que o Papa tenha, nunca chegou ao poder que ele tinha naquela época, certo? Então agora, do ano 538 ao ano 1798, foi esse período de perseguição de poder papal. Mas a cidade de Tiatira, o período da igreja de Tiatira, vai só até o ano 1517. E o que foi acontecer em 1517? O movimento da Reforma Protestante. Certo? Então todo esse período aí é o período da supremacia papal antes de começar a Reforma Protestante. Todos vocês sabem que foi em 1517 porque em 2017 a igreja aqui no distrito fez uma campanha inesquecível ali no centro da cidade comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. Então a gente ficou distribuindo folhetos, a gente conseguiu estudos bíblicos, a gente conseguiu fazer uma mobilização muito grande ali comemorando os 500 anos desse evento aí. Do evento de que Lutero ele pregou ali colocou as 95 teses e ali ele começou um movimento contra a escuridão, contra as trevas espirituais que a Igreja Católica tinha plantado no mundo naquela época. Mas vamos falar primeiro sobre a cidade de Tiatira. Vamos aí para Apocalipse 2, verso 18 em diante. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada,
Talvez na Bíblia de vocês esteja: eis que aprosto de cama, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Tiatira, a cidade real, ela é uma cidade que foi notável pelo número de comércios e atividades manuais que tinha ali. Era uma cidade onde havia um grande tingimento de tecidos. Então os cristãos de Tiatira tinham oportunidades de emprego nos ateliês locais que tinha lá, na cidade real de Tiatira. Essa é uma característica só a título de curiosidade, certo? Para vocês terem a noção de como era a cidade real. Então Jesus chama a atenção de Tiatira por algumas coisas. Primeiro ele faz um elogio. Vamos relembrar? Nós vimos que todas as igrejas têm pelo menos essas 5 características. Então Jesus se apresenta, e olha que ele se apresenta aqui para Tiatira de um jeito bem especial. Ele diz: eu sou o Filho de Deus. Então eu tenho os olhos como chãos de fogo e os pés como bronze polido. Então é assim que Jesus se apresenta, como Filho de Deus. E nós vamos ver por que Jesus se apresenta como Filho de Deus. Então, primeiro ele faz o elogio no verso 19. Ele elogia as obras da igreja de Tiatira, certo? E aí ele diz o seguinte: eu conheço as suas obras, as suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Nós vamos também entender por quê. Aí ele faz uma reprovação, que é aí no verso 20 ao 23. E essa reprovação está relacionada a uma mulher chamada Jezabel. Vamos entender já também. E depois ele faz um conselho, ele dá um conselho, que é o verso 25. Conserve o que vocês têm até que eu venha. Olha aqui como Jesus faz uma promessa da volta dele de forma bem quase escondida, né? Até que eu venha. E depois ele faz a promessa, que é o verso 26 ao 28. Ele promete que o que vencer vai receber autoridade sobre as nações. Então vamos lá. Vamos entender primeiro, gente, quem era essa mulher Jezabel que ele está falando aqui. Essa mulher Jezabel é um símbolo profético. Vocês todos conhecem quem foi a Jezabel do tempo de Eliseu, do tempo de Elias. Aquela Jezabel lá do tempo de Acabe, que foi ela que botou o povo na gandaia, que botou o povo na perdição. Então, provavelmente na igreja de Tiatira tinha uma mulher assim, que também estava seduzindo, estava desencaminhando a igreja do caminho certo. Mas, partindo da igreja real de Tiatira para a fase histórica da igreja cristã, essa mulher Jezabel, o estilo o modus operandi dela, lembra muito a mulher do capítulo 17 de Apocalipse. Aquela mulher que estava sentada sobre uma besta, que ela representava a Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Estou falando assim porque a maioria de vocês já ouviu falar dessa mulher em Apocalipse, então eu estou só citando aqui. Então essa mulher ela tem uma ligação, as características dela são muito parecidas com a Babilônia, com Roma, com a igreja papal, certo? Então, até esse detalhe aqui que fala que ela está seduzindo servos a praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas a ídolos, lembra muito o comportamento da igreja papal. Por quê? Porque nesse período, gente, a verdade ela foi adulterada, misturada com a mentira. Então, quando fala prostituição em profecia, quando fala de idolatria, está justamente falando desse período em que a mentira foi misturada com elementos da verdade. Então, a igreja passada, a igreja de Pérgamo, foi um período de transição, foi um período de escurecimento gradual.
certo? E o período de Tiatira é o período de escuridão completa. Durante esse período aí, do 538 a 1517, a igreja passou por uma escuridão completa. Não houve avanço na história da humanidade. Sabia disso? Nesse período da Idade Média, não houve avanço. A humanidade ficou estagnada. A ciência não prosperou, a tecnologia não prosperou. Foi chamada de Idade Escura da humanidade, porque por causa que a Igreja Católica, a Igreja Papal, ela limitava qualquer tipo de avanço. As pessoas não poderiam estudar mais o que elas deixassem. E outra coisa, que nós falamos ontem na escola sabatina, as Bíblias foram tiradas de circulação. As pessoas não tinham acesso à Bíblia. Tanto é que Lutero disse uma vez que ele foi num mosteiro e ele ficou encantado porque ficou admirado, espantado, que tinha uma Bíblia naquele mosteiro e essa Bíblia ficava acorrentada na parede. Era uma daquelas Bíblias grandes, em latim, e essa Bíblia ficava lá acorrentada, fechada na parede, para ninguém ter acesso. Todos os outros livros a pessoa podia ter acesso livremente, mas a palavra de Deus ficava acorrentada na parede. Então o homem comum, as pessoas comuns não tinham acesso. E numa sociedade onde não existe a Bíblia, numa sociedade onde não tem a verdade, essa sociedade não prospera. E a Bíblia mesmo já diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Então por isso que na Idade Média não houve avanço, não houve progresso na história da humanidade. Então, gente, esse foi o período em que se estabeleceu também o período da Inquisição. O que era o período da Inquisição? Foi um período bastante triste, onde todas as pessoas que pensavam diferente, todas as pessoas que se voltavam contra o papado, elas eram queimadas nas fogueiras e eram esquartejadas, eram destruídas pela sua fé, pelo fato de elas não se curvarem às tradições. Então, por isso que eu disse que essa perseguição aqui, ela é diferente da perseguição do tempo de Esmirna. Sabe por quê? Porque no período de Esmirna, quem fazia perseguição era o Império Romano. Eram os imperadores romanos, os Césares, matando todos os cristãos. Aqui não. Aqui quem está fazendo a perseguição é o próprio papado. Era a Igreja Católica Apostólica Romana. E quem era que era perseguido nesse período aí? As pessoas fiéis que se mantinham fiéis à Bíblia. As pessoas que se mantinham fiéis à verdade original. Então essas pessoas eram queimadas nas fogueiras. Então existiu também alguns episódios como o massacre de São Bartolomeu, que foi uma noite em que o papado organizou um massacre geral. Quem quer que fosse fiel a Deus, quem quer que fosse fiel à Bíblia, à verdade, foi destruído naquela noite, foi morto naquela noite. Então foi um período bastante triste. E nesse período também, gente, a França, ela passou vários anos implantando um chamado reinado de terror. O que era isso? A França declarou que Deus não existia, e no lugar de Deus eles colocaram uma prostituta, levaram essa prostituta até o parlamento, que era a sede do poder lá, e disseram: pronto, essa prostituta, ela é a deusa da razão. Então nós vamos colocar essa prostituta para ser a deusa da França. E aí eles colocaram a semana para ser de 10 dias e ficaram desafiando a Deus: Deus, se o Senhor existe, destrua, joga um raio em cima da gente, prove que o Senhor é verdade, prove que o Senhor é real. Então eles ficaram em vários anos nesse chamado reinado de terror, onde eles tiraram Deus, disseram que Deus não existia e liberaram as pessoas para fazer o que desse na telha. E resultado, esse reinado de terror sem Deus, que foi nesse período aí do poderio papal, esse reinado de terror causou uma crise na França sem precedentes. As pessoas morriam mais, houve uma insatisfação geral na população, porque além de eles rejeitarem a Deus,
a semana passou a ser 10 dias. Então, quando chegava na metade da semana, ninguém aguentava mais, de tanto trabalhar. Então, depois que acabou esse reinado de terror, aí a fé voltou, eles voltaram a adorar a Deus, a semana voltou a ser 7 dias, e assim, tudo voltou ao normal. Mas tudo isso, gente, tudo isso aí são agravantes, tudo isso aí são consequências de ter tirado a Bíblia da mão das pessoas. Davi, como era o nome desses outros dias? Não, isso aí eu não vou saber não, mas eles inventaram a semana de 10 dias. Que deu a curiosidade saber, sabe? Desculpa aí. Mas nada não. Mas isso também era uma tentativa de fazer com que o sábado não fosse guardado. Porque tendo a semana de 10 dias, o sétimo dia vira só mais um dia, uma sétima feira, oitava feira, nona feira, até chegar no último dia. Então isso também foi um ataque contra o sábado na França. Então, gente, todo esse período aí foi o período de perseguição papal, chamado de Inquisição. Mas aí Jesus ele fala o seguinte para esse período aí. Olha só, no verso 22, eis que farei com que ela fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então vocês lembram que Babilônia, lá no capítulo 17, nós vamos estudar ainda, chama-se de mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ou seja, existe a mãe, a igreja mãe, que é adúltera, que é prostituta, e existe também as igrejas filhas. Mas isso eu vou deixar para falar lá na frente. Eu não vou falar agora não, senão vai confundir vocês. Então, a igreja romana é símbolo de adultério espiritual. É símbolo de prostituição espiritual. E por isso, nesse período, a verdade estava sendo totalmente escondida. Estava totalmente... Davi, Oi, Davi, oi. bom dia a todos. Eu pesquisei na internet os 10 dias e o 10º dia era o que era descanso para eles. E são termos latinos. Eu vou postar no grupo porque depois vocês veem aí. Foi interessante ela perguntar. Deixa eu ver aqui se eu consigo mexer só interrompendo para a gente ver esses nomes aí. Eu vou colocar para você no privado. Você pode colocar no chat aí que o pessoal pode ter acesso. Vou ver se eu consigo imprimir, fazer o print aqui e colocar. Certo. Coloca aí no chat. Aí, gente, por mais que esse período fosse um período escuro, por mais que nesse período parecesse que a verdade não iria continuar, de que tudo estava acabado, Deus ainda tinha um remanescente. O que é remanescente? É um restante, é um resto que continua se apegando, que continua do lado de Deus. Então, olha, quando Deus fala aí no verso 24, ele está falando com esses remanescentes. Digo, porém, aos demais de Tiatira, ou seja, àqueles que se mantiveram fiéis, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês, tão somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Quem eram essas pessoas que se mantiveram fiéis mesmo nesse período? Sim, só um detalhe. Em 2004, o Papa João Paulo II, que eu acho que vocês todos lembram, ele pediu um perdão geral para todas essas perseguições, essas atrocidades que foram feitas na Idade Média. Querendo fazer uma média, né, com os protestantes. Só para uma curiosidade besta. Aí, quem era esse restante que se manteve fiel? São chamados valdenses. Os valdenses, eles eram pessoas que colocaram a palavra de Deus como prioridade na sua vida. Então os valdenses, eles iam até as cavernas, até as loucas de pedra, nas montanhas, e lá os valdenses, eles não tinham a Bíblia inteira, mas eles tinham pedaços, trechos da Bíblia, que eles ensinavam para as crianças, e eles diziam para as crianças decorarem aqueles trechos. Então, várias crianças e os valdenses, eles tinham pedaços da Bíblia inteiros de cor, conheciam livros inteiros da Bíblia de cor, porque eles ensinavam uns aos outros e repassavam adiante. Então, por causa deles, a verdade ela não se apagou.
por causa desse restante aí, desse remanescente, a palavra de Deus se manteve viva. Por mais que ela estivesse sendo destruída ao redor do mundo, por mais que ela estivesse sendo enclausurada nos mosteiros, mas no coração desses fiéis a palavra continuou. A palavra foi preservada. E olha que esses valdenses, eles não tinham um grande conhecimento de doutrinas, certo? Nenhum deles tinha a verdade do evangelho tão profunda quanto os reformadores depois, que vieram anos depois. Então, por isso que Jesus diz, não vou colocar outra carga sobre vocês. Conserve o que vocês têm. Essa pouca informação que vocês têm aí, esse pouco acesso à verdade que vocês têm, mas mantenham isso que vocês têm até que eu venha. Então, gente, um dia Deus vai julgar cada um de acordo com a luz que recebeu. Quem recebeu muita luz vai ser julgado de acordo com essa luz que recebeu e o que fez dessa luz. E aqueles que receberam pouca luz, por exemplo, os valdenses, por exemplo, um pagão que não queria adorar um ídolo, mas que entendia que existia um Deus acima de tudo, só não sabia o nome dele. Aquele pagãozinho, aquela pessoa ali que, na sua simplicidade, ela se recusava a adorar um ídolo, um dia Deus vai julgar aquele pagão, vai considerar o pouco que ele soube. Ele sabe o que aquele pagão viveu, ele sabe o que aquela pessoa viveu, então Deus vai ser justo com o trato com cada pessoa. Então os valdenses foram heróis da fé. Eles mantiveram a fé viva, mantiveram a verdade viva, mesmo sofrendo perseguição. Eles foram exemplos para nós, de que a nossa fé não depende de que tudo esteja bem, não depende de que tudo esteja a nosso favor. A nossa fé, ela é desenvolvida, ela é aperfeiçoada, ela é aprimorada, principalmente quando está todo mundo contra nós. Então, Deus sempre tem, em todas as épocas, pessoas que são fiéis. Pessoas que decidem ficar contra o mundo, mas a favor de Deus. Que decidem ser a minoria, mas decidem estar do lado certo. Então, os valdenses mantiveram a verdade. Então, gente, sim, nesse período aí, tradições e costumes entraram na igreja cristã. Então, esse período da igreja de Tiatira acaba com Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517. Quando Lutero surgiu, ele percebeu que tinha muita coisa errada, então Lutero agora iniciou um movimento contra essa escuridão papal. E aí ele começa a reforma protestante. Só que ele não foi o primeiro. Existiram antes de Lutero alguns outros reformadores, só que ele foi o mais emblemático. Foi ele que cutucou a onça com vara curta. Foi ele que começou realmente o ribuliço. E é sobre esse ribuliço que nós vamos estudar amanhã. Quer dizer, terça-feira, que amanhã eu estou no meio do mundo. Então, terça-feira nós vamos estudar sobre a reforma protestante. O movimento que Deus levantou para poder resgatar as verdades que tinham sido jogadas por terra, para fazer acabar com aquela escuridão e para fazer a verdade voltar para a mão das pessoas, a Bíblia voltar para a mão das pessoas comuns. Então, nunca desacredite dos planos de Deus. Deus sempre manteve a sua verdade existindo e ela sempre vai existir. Não tem poder no mal que possa fazer com que a palavra de Deus possa ser tirada. A palavra de Deus é eterna e as pessoas, em todas as épocas, vão ter oportunidades para conhecê-la e não vão ter desculpas para dizer, eu não conhecia a verdade. Até nesses períodos escuros, tinha pessoas fiéis. Então, ninguém vai ter desculpa diante de Deus que não teve chance de conhecer. Certo? Então, vamos aprender com esses heróis da fé. Vamos decorar a Bíblia, vamos aprender a Bíblia. Aquelas pessoas ali não tinham a Bíblia, elas tinham trechos. E aqueles trechos, elas aprendiam e ensinavam para os filhos delas. Então, vamos aprender com o exemplo deles. Vamos ter essa mesma garra, essa mesma determinação. Então, a promessa de Jesus era essa. Eu vou dar a eles autoridade sobre as nações. Assim como o papado tinha autoridade sobre as nações naquela época, Jesus promete para os valdenses, olha, eu vou dar a vocês autoridade sobre as nações. Quando eu vier no meu reino, vocês vão sentar comigo no meu trono. Então, essa promessa de Jesus aqui vai se cumprir durante os 1000 anos, quando os salvos puderem julgar o mundo. Então, Jesus já está fazendo a promessa para o futuro. Olha,
Os santos vão julgar o mundo, os santos vão sentar comigo no meu trono e vão reinar comigo durante os séculos dos séculos. Então essa foi a igreja de Tiatira. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essas verdades que o Senhor revela em Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo com a perseguição, mesmo com o poder do mal se levantando, o Senhor manteve um remanescente fiel, firme em todas as circunstâncias. Amém. Que hoje, Senhor, nós possamos ser esse remanescente fiel. Que essas 27, 28 pessoas que entram aqui possam ser essas pessoas que estão querendo aprender mais. Sim. Que estão querendo ser fiéis quando o mundo estiver contra. Por favor, Senhor, abençoe essas 28 pessoas. Que elas possam estar assimilando e guardando essas verdades no coração que nem Maria. Sim. Recompensa a fé delas, Senhor. Recompensa a dedicação delas de acordar cedo para ouvir a Tua palavra. Esteja com cada um de nós. E quando a perseguição começar, quando todas as nações se unirem contra os guardadores do sábado, que nós possamos, Senhor, aprender a depender de Ti. Que quando a gente estiver também nas locas de pedra, assim como os valdenses, nós vamos depender apenas do Teu sustento, depender do pão que o Senhor vier nos trazer. Então, nos ajuda, Senhor, a ser fiéis hoje nas pequenas coisas, nas pequenas provas do dia a dia, para quando vier a prova maior, nós podemos ser fiéis a toda a prova. Amém. Fica conosco, dá-nos um mundo em paz, em nome de Jesus. Amém.